Mesmo vivendo hoje, em 2021, estamos vivendo em uma época com defensores do terraplanismo. Portanto, acho que vale a pena contar a história de uma viagem de volta ao mundo, acontecida há quase 500 anos. A viagem de circunnavegação, liderada por Fernão de Magalhães e Juan Sebastián Elcano, e patrocinada pela Espanha, que ocorreu entre 1519 e foi concluída em 1522. Encantos do conto. Olá, meu nome é Maurício Lissistrida, e eu só vou conseguir contar essa história toda por causa do relato de Antônio Pigafetta, um italiano que viajou junto com Magalhães e conseguiu sobreviver até o fim da viagem, e ao chegar na Espanha, distribuiu as suas anotações para várias pessoas importantes da época, inclusive, claro, o monarca da Espanha. Pois bem, o objetivo espanhol era, assim como dos portugueses, de pegar os produtos das Índias, as famosas especiarias, e vender mais barato para a Europa. Como os portugueses já faziam isso, passando por baixo da África, dando a volta na África, fazendo o périplo africano, os espanhóis, desde Colombo, tentavam fazer isso, ao invés de indo para o sul e depois para o leste, navegando para o oeste. Então o objetivo principal de Magalhães não era exatamente dar a volta ao mundo, mas era chegar às Ilhas Molucas para lá comprar especiarias. Se isso ia acabar no fim das contas dando a volta ao mundo, melhor ainda. Magalhães então saiu da Espanha com uma frota de 5 barcos: o Trinidad, o Santiago, o Concepción, o San Antônio e o Vitória, com um total de 237 homens. A frota saiu da Espanha no dia 20 de setembro de 1519. A primeira parada foi nas Canárias, que pertenciam à Espanha, e foi uma forma de já reabastecer os navios e se preparar para a viagem um pouco mais longa até a América do Sul. A frota continuou navegando em direção à América do Sul e parou na Baía da Guanabara, onde fez algumas trocas com os índios. Aí já dá para ver um ponto interessante sobre toda a viagem, que é a forte religiosidade que tinham as pessoas da época, os europeus da época. O Magalhães fez com que todos se confessassem antes de embarcar. E além disso, não importa onde eles parassem, e não foi diferente na América do Sul, eles tentavam catequizar, eles tentavam converter ao cristianismo as pessoas que eles encontravam. Falando das pessoas que eles encontravam, vale dizer que os europeus viam qualquer um que não era europeu como povos inferiores. Vou só citar alguns exemplos do Diário de Pigafetta, com ele falando sobre os outros povos. Abre aspas. Trocamos inclusive as figuras das cartas de baralho. Por 1 rei de ouro me deram 6 galinhas e ainda acreditaram ter feito um magnífico negócio. Fecha aspas. Ao falar sobre as pessoas da Patagônia, abre aspas. Parece que sua religião se limita à adoração do diabo. Fecha aspas. Indo agora para as Ilhas Marianas, Pigafetta diz o seguinte, abre aspas. Esses povos não conhecem nenhuma lei e não seguem outra norma que não seja a própria vontade. Não tem rei nem chefe, não adoram nada e andam completamente nus. Fecha aspas. Tudo isso que o Pigafetta falou, principalmente sobre as crenças, é verdade? Não, não é. É só o relato de alguém que viu muito pouco essas pessoas, que conviveu muito pouco com elas, que não sabia falar a língua delas e que simplesmente, com os próprios preconceitos, enxergou essas pessoas. De qualquer modo, não deixa de ser um documento histórico importante ver como os europeus enxergavam os povos que não eram europeus ou herdeiros dos europeus. Só é triste quando a gente vê isso acontecer ainda hoje, né? Depois de sair do Rio de Janeiro, eles continuaram navegando para o sul da América do Sul. Perto da Patagônia, um dos navios, o Santiago, afundou. Mas, por sorte, aí eles não perderam nenhum marinheiro. Continuando ao sul, no sul da América do Sul, finalmente, eles chegaram naquilo que hoje nós conhecemos como o Estreito de Magalhães.
Caso você não saiba, o Estreito de Magalhães é um pedacinho de água que liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, no sul da América do Sul. Mas agora sério, mesmo que você já soubesse o que era o Estreito de Magalhães, você imagina que é só um filetinho de água? Sério, pega o Google Maps ou algum programa assim e chega perto de lá. Dá uma olhada, vê, é um labirinto de água e terra, com montanhas e ilhazinhas. Nas palavras de Pigafetta, abre aspas, o estreito é rodeado de montanhas muito altas e cobertas de neve. É tão profundo que, mesmo estando bastante próximo da terra, não se encontra fundo para a âncora. Fecha aspas. Passar por lá, sem saber o caminho e sem saber se tinha ou não saída, foi um feito muito, muito impressionante. Pois bem, a entrada do Estreito de Magalhães recebeu o nome, pelos navegantes, de Cabo das 11.000 Virgens. E para conseguir passar por esse estreito tão difícil, sem saber exatamente se era possível passar por ele, Magalhães dividiu seus navios. Ele normalmente ficava esperando com o Vitória e o Trinidad, enquanto o Concepción e o San Antônio iam na frente. Depois de explorar um pouco o local, o Concepción e o San Antônio voltavam, e aí os 4 navios avançavam. Só que Esteban Gomes, piloto do San Antônio, que segundo Pigafetta tinha uma rixa antiga com Magalhães, ou odiava Magalhães mesmo só por ser português, prendeu o primo de Magalhães, que era capitão do San Antônio, e aproveitou um determinado momento em que o Concepción e o San Antônio foram na frente, esperou o anoitecer, se separou do Concepción, rodeou os outros navios e fugiu. Voltou para a Espanha. Foi dos motins que Magalhães enfrentou o único que deu realmente certo. Ele perdeu um navio. E Pigafetta só descobriu tudo isso depois que já tinha voltado para a Europa. De qualquer modo, mesmo sem 2 barcos, eles conseguiram chegar ao fim do estreito e chamaram o fim do estreito de Cabo Desejado. Eles saíram do sul da América do Sul em 28 de novembro de 1520 e percorreram o oceano que eles chamaram de Pacífico por 3 meses e 20 dias, sem encontrar ilha e sem provar alimento fresco. Tenta imaginar como começou a faltar alimento. Tenta imaginar a falta de vitamina C que causou escorbuto nos marinheiros, as gengivas inchavam, começavam a sangrar, dentes caíam, as pessoas passavam mal. Os marinheiros passaram a comer os ratos do navio. Pigafetta conta que eles inclusive pegavam tiras de couro que ficavam nos mastros e cozinhavam para poder comer aquelas tiras de couro de maneira um pouco mais macia. Mesmo passando por todas essas provações, eles conseguiram chegar a uma ilha que eles depois apelidaram de Ilha dos Ladrões. Entre outras coisas, porque os marinheiros desceram na ilha e começaram a pegar tudo que eles precisavam, alimentos, animais, e mal eles bobeavam, os nativos da ilha iam lá e pegavam as coisas de volta. Irritados com os espanhóis, os nativos da ilha chegaram até a pegar uma das chalupas, um dos barquinhos dos espanhóis. Fulo da vida, Magalhães desceu com 40 homens armados, queimou de 40 a 50 casas e matou 7 pessoas. E ainda chamaram a ilha de Ilha dos Ladrões. Quem será que estava roubando? Quem será que estava agindo de maneira escrota e horrorosa? Essa ilha hoje faz parte das Ilhas Marianas. E é mais ou menos aí, desse bando de ilhas, desse bando de arquipélagos, que ninguém, a não ser quem mora lá, sabe se fica ou na Ásia ou na Oceania, é que os navegantes começam a procurar as Molucas. Continuando a navegar, por exemplo, na região onde hoje nós chamamos de Filipinas, eles se recusam a pagar impostos para os governantes locais e, inclusive, os ameaçam. E, além de tudo, continuam desrespeitando a religião das pessoas do local e ficam tentando catequizá-las. Até que um dos povos, parte do povo da ilha de Mactan, não aceitou essa história dos europeus não pagarem impostos e deles ficarem desrespeitando a religião deles. E por causa disso, Magalhães foi lá com algumas tropas para atacar esses nativos inferiores que acham que podem com os europeus.
E realmente, a princípio, os europeus deveriam assustar muito com suas armas de fogo, com suas espadas afiadas e com suas armaduras que protegiam bastante o peito e a cabeça. Só que os nativos logo perceberam que as pernas não eram tão bem protegidas assim e começaram a atacar as pernas dos europeus. Resultado: no meio desse ataque à ilha de Mactã, Magalhães foi morto e os europeus tiveram de fugir. Com isso, os nativos, mesmo os catequizados, mesmo os que estavam tendo contato com os europeus, viram que eles não eram tão invencíveis assim. E, pois bem, resolveram, nas palavras de Pigafetta, traí-los. Entre os chamados traidores por Pigafetta estava inclusive um antigo escravo de Magalhães, que, aproveitando a morte de seu senhor, abandonou os europeus e se aliou aos nativos, que aproveitaram para atacar os europeus. Com alguns europeus mortos e outros capturados, os que sobraram perceberam que não eram capazes de guiar os 3 navios, não tinham gente bastante para guiar os 3 navios que eles tinham. Então, queimaram o Concepción por falta de tripulação. Para você ter uma ideia de como não era fácil toda essa viagem, pouco depois eles pararam em uma ilha para tentar consertar os outros navios que estavam com problemas. Um estava com problema de vazamento de água, o outro com o leme avariado. Eles demoraram 42 dias nesse concerto. E tudo isso, só tendo sobrado 2 navios e tendo perdido um monte da tripulação, eles ainda nem haviam conseguido chegar às Molucas. Mas continuavam se vendo como europeus com seu espírito cruzadístico, espalhando a cristandade e fazendo o bem. Tanto que em uma das ilhas, narra o seguinte, o doce e bom europeu Pigafetta, abre aspas, 28 de outubro de 1521. Nos detivemos ali um dia e pegamos à força 2 guias para nos conduzirem às Ilhas Molucas, fecha aspas. É claro que eu, e talvez você, se você resolver ler todo o relato de Antônio Pigafetta, você acabe não vendo essas pessoas com os melhores olhos do mundo. Mas tente não esquecer como essas pessoas pensavam, como eles achavam que estavam completamente justificados, entre outras coisas, pela sua superioridade, pela sua religião que era verdadeira, e coisas do tipo. De qualquer modo, com essas pessoas que eles pegaram à força, eles finalmente conseguiram chegar às Ilhas Molucas. E aí não deixa de ser engraçado Pigafetta falando que os relatos que se haviam ouvido dos portugueses eram mentiras. Que os portugueses diziam que as ilhas eram cheias de recife, com muitas neblinas, e não foi isso que eles encontraram. Pode ser que eram, pode ser que não. Pode ser que os portugueses realmente tinham dito a verdade, pode ser que não. É muito provável que não, porque queiram ou não, os portugueses também não queriam que as pessoas fossem às ilhas que eles comercializavam. Era uma forma de afastar os outros. Bem, talvez você esteja pensando, mas o que eram essas tais de Molucas? A descrição de Pigafetta, abre aspas, é toda a província onde cresce o cravo, fecha aspas. E é exatamente de cravo, uma especiaria, que esses navegantes espanhóis enchem os navios. E esse momento do relato não deixa de ser engraçado, que eles, apesar de encherem os navios, assim que eles desconfiam de qualquer coisa, eles partem correndo e vão para outra ilha. Navios cheios, o Vitória levantou âncora, e quando o Trinidad foi levantar âncora também, viu que havia algo errado. Estava entrando água no navio, e não conseguiram identificar de onde. Resultado, o Juan Carvalho ficou em Tadore com 53 europeus, e a tripulação do Vitória, nas palavras de Pigafetta, com 47 europeus e 13 índios, foi, sob o comando de Elcano, continuar a sua volta ao mundo, tentando voltar à Espanha. Os navegantes saíram do Timor dia 11 de fevereiro de 1522 e navegaram na direção oeste-sudoeste, exatamente com medo de encontrar os portugueses que estavam indo em direção às Índias. É importante não esquecer que Portugal, na época, era uma potência. E também é importante não esquecer que eles estavam enfraquecidos agora, com apenas um navio, que agora, diga-se de passagem, era um navio cheio de cravo. E navegaram até chegar ao sul da África, até chegar ao famoso Cabo da Boa Esperança. Cabo da Boa Esperança, que apesar do nome bonitinho, vale lembrar que, antes de ser cruzado por Bartolomeu Dias, era um local que dava muito receio para os europeus. Não era um local fácil
de atravessar, tanto que era chamado antes de Cabo das Tormentas. E relata o seguinte, Pigafetta, abre aspas, para dobrar o Cabo da Boa Esperança, nos elevamos até os 42 graus de latitude sul e tivemos que permanecer 9 semanas em frente a este cabo com as velas recolhidas por causa dos ventos oeste e do noroeste que tivemos constantemente e que acabaram numa horrível tempestade. Fecha aspas. Nisso tudo, a carne que eles tinham, por falta de sal, estragou e eles só tinham arroz e água. Mas conseguiram passar o Cabo da Boa Esperança e continuaram navegando agora, indo para o norte, em direção à Espanha, e nisso perderam 22 homens entre cristãos e índios. E foi só por muita sorte que eles tiveram um tempo bom e conseguiram chegar às ilhas de Cabo Verde, pois nem mais alimento eles tinham. Só que as ilhas de Cabo Verde pertenciam aos portugueses, e lá eles nem deram aquela enrolada bonita nos portugueses, tentando convencê-los que eles estavam vindo da América e não da região das especiarias. E aí, com isso, conseguiram descer uma chalupa e pegar o alimento, uma segunda chalupa e pegar alimento. Quando eles desceram pela terceira vez a chalupa para pegar alimento, a chalupa começou a demorar demais. E eles, já desconfiados, acharam que os portugueses haviam retido a chalupa e era exatamente o que havia acontecido. Com medo, eles abandonaram os homens que tinham ido para a terra e zarparam. Perdendo 4 navios e um monte de homens durante a viagem, finalmente, em 6 de setembro de 1522, eles conseguem retomar a Espanha, com apenas 18 homens, a maior parte deles doentes. Elcano, que liderou o final da viagem, foi premiado pelo rei Carlos da Espanha com um brasão de armas com um globo que continha as palavras em latim, Primus circundestime, o primeiro a circundar-me. Prestou atenção? Um globo. Não acho que significava que a Terra era plana, né?